Jesus encontrou um cenário. Pense comigo aí. O cenário que Jesus encontrou lá foi o seguinte: em Jerusalém, um povo oprimido. Oprimido por quê? Em função do quê? Havia em Jerusalém uma opressão de cunho religioso. Havia uma opressão de cunho religioso. Que opressão era essa? Ao longo da vida, ao longo da caminhada do povo judeu, eles se perderam nos acessórios. Eles se perderam nos acessórios. E aí nasceram muitos protocolos, muitos procedimentos, e que eles se perderam no que se referia ali a Jesus Cristo. Tudo apontava para Jesus. Irmãos, eles foram tão oprimidos de forma religiosa, que Jesus chegou e eles não se deram conta que Jesus estava no meio deles. Havia um jugo religioso, mas tão grande, que vivia protocolos e procedimentos de preparo para receber o Mestre, para receber Jesus. Jesus chegou e o jugo era tão violento que eles não conseguiram ver que Jesus já estava no meio deles. Aqueles homens a caminhos de Emaús, é isso. Pronto, é esse aqui. Esse é um jugo. Esse é um jugo. Deixa ele aí. Obrigado. Aqueles dois homens a caminho de Emaús era uma prova do tamanho, deixa assim. Era a prova do tamanho do jugo religioso que estava sobre o povo. Jesus nasceu, cresceu, pregou, ensinou, morreu, ficou morto 3 dias, ressuscitou, caminhava com eles e eles sem saber quem era. O jugo, como os senhores estão vendo, senhores e senhoras, ele é posto aqui, ó, no pescoço. E o jugo religioso era tão violento que o indivíduo, à medida que foi apertando o jugo religioso, ele foi se curvando, que ele não conseguia ter a face, contemplar a face de Jesus. E mais detalhe, mais jugo, e mais jugo. Por que mais jugo, pastor? Porque o que nós temos para esta noite é isso. O jugo religioso, ele pode ser posto em forma plural no pescoço do homem. Noutro dizer, o pescoço do homem cabe infinitos jugos religiosos. Cada detalhe fora do Evangelho, cada protocolo, cada costume fora do Evangelho, cada novidade, cada criação é um jugo que se acumula no pescoço do crente. Tudo que sai disso aqui, ó, tudo que sai do culto bíblico, tudo que sai da caminhada bíblica, tudo que é novidade, é um jugo. Quantos jugos pode ser colocado no pescoço de um crente? Isso aqui é libertador. Quantos jugos pode ser posto no pescoço de um crente? Infinitos. Tem crentes de coração bom. Existe muito crente de coração bom. Mas é tanto jugo que ele admite no pescoço dele, que ele não consegue viver a religiosidade pura e simples. Foi isso que Jesus encontrou. Saduceus com um encaminhamento, fariseus com outro encaminhamento, zelotes com outro encaminhamento, essênios com outro
encaminhamentos, doutores e escribas com outros encaminhamentos, e as pessoas só recebendo e admitindo esses julgos. Hoje, dificilmente alguém se situa espiritualmente na simplicidade que é o Evangelho. Por quê? Porque tem que ter julgo. Outra coisa que Jesus, são 3 aspectos da palavra de hoje. Estou indo para o segundo aspecto. Outra coisa que Jesus encontra em Jerusalém, um jugo político. Um jugo político. Roma agora imprimia sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, pesados tributos. Havia uma associação não divina entre os governadores da Palestina e os sumos sacerdotes daquela época. Anás e Caifás tinham alianças escusas com Pilatos, com Herodes. E uma coisa que imprimia cativeiro, que colocava peso e fardo sobre o judeu naqueles dias, era tributos, pouca liberdade religiosa e conchavos terríveis entre a religião e a política opressora de Roma. Jesus encontra as pessoas assim, muitos julgos religiosos e muitos julgos políticos nos ombros. Foi este o cenário que Jesus encontrou. Qualquer um que estuda a Bíblia, quando se depara com esse texto, vai ver todos os comentários teológicos, todos os históricos, vai estar falando isso. Não estou trazendo nada de novo aqui. Aí Jesus Cristo chega e ele diz o seguinte: vinde a mim vocês, que têm vários julgos no pescoço, de cunho religiosos e de cunhos políticos. Vinde aqui. Aí as pessoas, alguns, como hoje, alguns. Pastor, eu não me submeto ao jugo político da esquerda, mas tem jugo da direita também. Tem jugo do centrão. O que eu não posso como cristão, vamos entender isso nesta noite, é ter jugo nenhum sobre o meu pescoço. Jesus diz assim, vinde a mim. Vamos resolver um problema de base. Porque tudo que é divino é de cima. Vem de cima. E com tanto jugo, jamais vocês terão acesso às coisas que vêm de cima. Porque o jugo não permite. Aleluias, meu Deus. Aí Jesus chega e diz o seguinte: chegaram até aqui, esse cansaço que vocês têm, a fadiga que vocês vivem, são esses julgos pesados aí. Aí Jesus tira, olha o que Jesus faz. Jesus tira o jugo pesado, político, religioso, da cacunda, do pescoço do povo. Mas aí, evangelista Ramon, sendo ele sábio e respeitando o livre-arbítrio, ele tira os julgos pesados, mas ele não coloca o jugo dele. Ele só apresenta o jugo dele e diz assim, tomai sobre vós. Tomai sobre... Ele estava dizendo o seguinte: todo o pescoço terá jugo. Eu acabo de tirar o religioso e o político, mas o seu pescoço não ficará sem jugo. Aí ele diz: ei, esse aqui foi feito na medida do seu pescoço. Se eu colocar ele, se você tomar ele, ou seja, se você aceitar, eu coloco ele. Se eu colocar ele no seu pescoço,
não caberá outro jugo, porque ele preenche. Nem religião, e nem política, e nada no planeta, nem do inferno, de lugar nenhum, poderá te subjugar mais. Tomai sobre vós. Esse é maneiro. Ele é feito segundo a sua capacidade de carga. Ele é feito na medida da sua estrutura. Ele preenche, não pesa, não passa da medida e não deixa lacuna para vir outros julgos. Só que ele diz, toma aí, você tem que querer. Você tem que pegar numa ponta. O que a religião fazia? O que a religião fazia e o que a política de Roma fazia? Preste atenção. Aqui ficava meu pescoço. Aqui um outro animal qualquer, incompatível com a minha força. E aqui nesse centro, uma carga pesada de protocolo. Porque eu queria que o fariseu colocasse meu pescoço aqui e ele também colocasse o dele aqui. Mas não, o fariseu dizia, coloca aqui no seu pescoço. Aí aqui, para não ficar penso, ele colocava um animal qualquer. Por isso que a Bíblia fala de jugo desigual. Na caminhada, presbítero Ítalo, o jugo só funciona se os dois animais tiverem de força equilibrada. Eles têm que ter a mesma natureza. Não pode botar boi e cavalo. Os dois não são de tração, mas não dá certo. Se botar boi de cá, é boi de cá. Entendeu? Porque eu sou imagem e semelhança. Tem que ser dois animais da mesma natureza. Meu Deus. Mas o que o fariseu faz? Gisele, assim, vem aqui. Aqui, um animal qualquer. E aqui, o fardo da religiosidade. Mas o fariseu não enfiava o pescoço. O que Roma fazia? Roma, Gisele, enfia aqui o pescoço. Aqui, um animal qualquer. E aqui, para ser o serviço a ser feito, arrastar o luxo dos poderosos de Roma. Eu tinha que sustentar os poderosos de Roma. Além de ser fardo pesado demais, jugo pesado demais, ainda desequilibrado. Porque aqui não era compatível comigo. Quando pego dois animais de tração para usar o jugo, cadê minha hora? Tá bom. Primeira coisa, pega o experiente, coloca de um lado, e pega o animal novato, e coloca do outro. Irmãos, quem já viu isso na prática? O valor que era o boi experiente, as diárias, quanto eram pagas, para levar um boi experiente lá na fazenda do vizinho, para treinar dois bois. Vocês não têm noção, vale a pena vocês jovens estudar sobre isso. O cuidado e o zelo que é com o boi experiente. Porque ele agora vai treinar outros bois. Coloca o jugo, ele sabe que o novato não sabe mexer com o jugo. E ele é cadenciado para equilibrar, mantendo o jugo, fazendo uma força maior, até o outro desenvolver. Eu fui estudar sobre isso. Aqui alguns que já têm um pouco mais de idade sabem, né, irmão? Lembra do que eu estou falando, né? O valor que era o boi que era treinado. O quanto ele era especial e o quanto ele era requisitado. Porque sem ele, a tradição, o arar da terra, o carregar da carga, poderia acabar. Tem o boi treinado menor, para ensinar bois de pequena estatura. Tem o boi treinado mediano, para que o jugo não fique desigual, para ele treinar o boi mediano. Tem o boi treinado de grande porte, que é aquele que ensina os outros bois de grande porte. Mas tem um para ensinar o outro. Não entendi, pastor. É que Jesus me vê, escravo do jugo pesado, e diz, já tirei, agora olha para mim. Aí eu agora consigo olhar para cima. Aí ele diz assim, está aqui o meu jugo. Aí quando eu digo o seguinte,
Eu aceito. Eu queria trazer um, não dei conta. Eu falei, irmão Daniel, me ajuda. Vamos fazer só uma imagem. Quando eu digo eu aceito o seu jugo, ele vai e me ajuda a enfiar meu pescoço aqui, ó. Preenche tudinho, porque o meu jugo não é o jugo do irmão, do presbítero Wilder. É sob medida, é especial e específico. Cada um de nós temos um jugo. Aí ele coloca aquele que é compatível. Depois que ele amarra bem, está firme, pergunta se eu estou à vontade, eu digo estou. Ele vai e se enfia aqui, ó. Diferente do fariseu, ele se enfia aqui, ó. Diferente de Herodes, diferente de Pilatos, quem está entendendo diz amém. Ele se enfia aqui, ó. E ele se posiciona agora como experiente, como aquele que sabe, que foi treinado para me ensinar. Eu estou aqui desse lado, irmão. A carga aqui, que chega aqui, ó, eu penso que estou carregando. Eu olho para trás e fico pensando, meu Deus, eu estou dando conta de levar tudo isso. Não, irmão, é o boi treinado que está puxando tudo. O boi treinado deixa o boi que está aprendendo pensar que está fazendo esforço, que está carregando a carga. Por que você tem medo? Você está atrelado a Jesus Cristo, irmão. Por que você tem pavor? Por que você fica se tremendo por causa da luta que está aí ou acolá? Vai ser pela força dele que nós vamos agora seguir a viagem. Puxar a carga, a luta, a dificuldade que a minha você for proposta. Mas ele só vai deixar você com a sensação de que está, né, fazendo força. Mas não está não, irmão. É ele que puxa, é ele que leva. Isso aqui, ó, o que está amarrado, fixado aqui nesse centro, ele sabe equilibrar, e ele leva, e toda hora ele diz aqui, Gisele, está ó, nós estamos vencendo, Gisele, já trilhamos 2 metros, Gisele, já andamos 4 metros, Gisele, já está ficando maneiro. Eu peguei aula de música uns dias, violão, e teve uma festa na Arne 64, e eu queria cantar na festa, tocar na festa. E o meu instrutor, o professor Rogério, disse, você tem que cantar mesmo. Aí eu fui. Eu fiquei tremendo, fiquei com medo, orei, jejuei, e fui, porque eu não tinha muita habilidade, como não tem. Aí quando terminou tudo, os irmãos falaram que foi uma bênção, que foi tudo maravilhoso. Aí ele falou comigo, ei, eu fiquei com o meu violão no jeito. Toda vez que você não conseguiu, eu entrei com a nota certinha. Ele falou lá no jantar, lá no fundo comigo. E eu falando, irmão, parece que deu certo. Ele disse, deu. Você não estava só. Meu violão estava afinado igual o seu. E toda vez que você falhou, eu entrei com a nota certinha. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Eu saí na foto. Eu fiquei como tocador da festa. Era meu professor. É assim que ele faz. Ele diz, é suave. Por que é suave? Porque o esforço para transpor, para carregar, para arrastar, é a força dele. Aí aqui, quem está aqui, ó, quem está aqui, e Jesus aqui, não tem espaço para cativeiro religioso, não tem espaço para cativeiro político, não tem espaço para jugo pesado do inferno, não tem espaço. Todas as vezes que Satanás chega com a carga dele, nós estamos dormindo e tal, quando ele aproxima para colocar, já tem um jugo no lugar, preenchendo todo o espaço. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, tomai sobre vós hoje o meu jugo. Aí, diaconisa Luciane, olha o que ele diz, e aprendei de mim, eu sou aquele que ensina, que já trilhei todos os caminhos, que já puxei todo tipo de carga. Com esse jugo, eu já fiz transporte de toda coisa, eu já arei todo tipo de terra, pode vir comigo que eu te ensino, vinde e aprende comigo, e aí a sua alma terá descanso.
Amanhã chegará alguém te vendo com medo e vai propor um jugo para você, dizendo: aqui é a saída, aqui é a solução. Não aceite, você não precisa. Nem de jugo religioso, nem de jugo político, de nada. Você não precisa de nada. Você precisa estar ali. Para aqueles que assistem, para aqueles que são céticos, devem achar assim: que coisa é essa? Isso não é coisa de falar com gente. Ei, você que está aí do outro lado achando que o que eu estou falando aqui é coisa absurda, é só você prestar atenção, que se você não tiver esse jugo, o que tem aí são muitos jugos te oprimindo a vida toda. Mas Jesus Cristo hoje, inclusive para você, Ele diz: ei, vamos tirar toda essa carga que nunca te deixou ser feliz, que nunca te deixou ver o fruto do seu trabalho. Eu tiro todo esse fardo pesado. Eu coloco sobre vós, se você aceitar o meu jugo. Eu vou te ensinar. E você vai aprender com aquele que é humilde de coração, aquele que é manso. E encontrarás descanso para a sua alma. Vinde. Permita. Aceita. Toma sobre vós. Aí Pilatos vai ter que te respeitar. Aí Herodes vai ter que te respeitar. Aí os fariseus e os saduceus terão que ficar no lugar deles. Aleluia. Aleluia. Pastor, qual é a aplicação dessa palavra? É que hoje, irmão, você tem que primeiro falar: Jesus, pode tirar. E depois falar: Jesus, eu aceito o jugo do Senhor. Pastor, eu já sou crente, mas vivo cansado. Pastor, eu já sou salvo, sou obreiro, sou isso, sou aquilo, mas vivo fadigado. Já começa a segunda-feira com fardo pesado demais. Eu comecei e termino dizendo: é noite de libertação. Vamos orar? Aleluia. Se o boi treinado manquejar na viagem, ele machuca o boi novo. Então é cadenciada a marcha. É firme. Não pela carga, mas pelo boi novo que está do lado aprendendo. Quando pega as subidas da vida, ele reforça a tração. E o boi novo começa a dizer: caramba, como é que pode? Que coisa é essa? Fica assustado, né? Oxi, como diz lá, né? Oxente, está na subida. Não mudou nada. Não precisei nem tracionar. Está tudo lá. Quando pega as descidas da vida. Oxe. Que é isso? Não estou precisando nem frear. Continua no mesmo ritmo. Continua sereno. A tração está toda naquele que sabe todas as coisas, que já passou por todos os caminhos, que já carregou todo tipo de carga, que já enfrentou todo tipo de adversidade. Quem tem sabedoria, não tira o pescoço dali. Não tem viagem solitária, é pertinho demais, ó. Não tem solidão, não tem depressão, tem sempre alguém do lado para conversar. É muito perto, é pescoço com pescoço. Aleluia, aleluia. Mas tem muita gente desviando desse jugo. Tem muita gente pulando e saltando desse jugo.
O homem não fica sem jugo. Ou ele tem esse, ou ele tem milhares no seu pescoço. É simples assim a vida. Ou está esse, ou estão muitos outros. É uma escolha. Mas está ecoando o grito: vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Exatamente.